Se eu pudesse dizer só uma coisa sobre a lua cheia de amanhã, seria solte. Mas claro que eu vou dizer um pouco mais do que isso. Quero trazer um trecho bíblico de novo, então tem sido lindo assim olhar para a perspectiva da astrologia, né? Mas que eu trago com essa percepção daquilo que eu vejo biblicamente. E hoje o que eu quero trazer é sobre a ressurreição de Lázaro. E quem conhece a história, né, da ressurreição de Lázaro, Jesus, ele sabe que Lázaro vai morrer. Ele sabe disso e sabe que essa morte é necessária para que ele possa fazer um ato de ressurreição. É lindo porque a lua cheia é no signo de Peixes, né? Tem muita essa conexão espiritual, assim. Quando ele, então, faz esse movimento de esperar, ele espera o Lázaro morrer, para depois ir até lá, quando ele chega, ele ouve o seguinte de Marta, que é a irmã de Lázaro: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Primeiro que Marta faz, de alguma forma, mesmo que ali por baixo, na surdina, ela tá dizendo, a culpa é sua. Primeira coisa que já é isso, né? Segunda é que Marta não confia no processo. Seja o processo da morte, porque tem algo maior que guia isso, então a gente pode até achar que algumas mortes são injustas, mas se a gente realmente entrar em confiança com a vida, a gente vai saber que tá tudo sob o controle de algo muito maior que nós. Então ela também desconfia dessa morte e ela desconfia também da atitude de Jesus de esperar. Quando a gente sabe da história, a gente sabe que Jesus sabia que Lázaro precisava morrer para que ele pudesse fazer o milagre da ressurreição e assim cativar mais pessoas para ele, né? Quando a gente então olha para essa história e vê essa lua cheia de amanhã, que é uma lua cheia em peixes, que convida a gente a soltar quer dizer confiar. E quando eu sei que eu não confio, quando eu questiono a atitude das pessoas constantemente, como se aquilo que as pessoas fazem e o que a vida me entrega estivesse errado. O que eu digo no mais profundo da minha alma é: os planos que Deus tem não funcionam, os meus planos são melhores. E isso aqui é um exercício de muita, muita, muita humildade. Quando a gente fala do signo de peixes, a gente está falando sobre confiança. Quando a gente fala do oposto de peixes, né, que é onde o sol está agora, que é o signo de virgem, a gente vai precisar se lembrar da humildade. Então, quando a gente olha para a vida e começa a concordar com a vida, a confiar na vida, a soltar, a gente muitas vezes vai precisar olhar para essa parte nossa que não quer humildecer. Humildecer por quê? Porque humildecer é concordar com aquilo que acontece, como acontece, dizendo um sim bem grande no coração, mesmo que isso não faça parte daquele seu plano, e aqui eu vou chamar de controlador, o seu plano controlador da vida, certo? Então eu vou dar um exemplo que é um clássico para nós mulheres, que é a nossa relação com o nosso homem, né? Muitas vezes o nosso homem age como ele age na vida e ele tem um jeito dele que foi como Deus fez ele. Então, o nosso homem, Deus fez o nosso homem. Quando a gente começa a criticar o nosso homem, o que a gente está dizendo, e não só o nosso homem, as pessoas no geral, mas quando a relação é íntima, né? Ela deixa muito mais evidente. Quando a gente começa a criticar o nosso homem, a gente está criticando de alguma forma aquilo que Deus fez, né? Aquilo que Deus fez do jeito que Deus fez. Então, fulano tá fazendo isso, mas é porque ele não tá conectado com Deus. Como se eu estivesse muito conectada com Deus e pudesse dizer isso sobre o fulano. Mas a gente não sabe da história nem um pedacinho da história toda, do contexto todo. O que nos basta, então? Confiar. Confiar que o outro age como age porque está em profunda conexão com Deus. E se eu discordo do outro, discordo do que o outro faz, muito provavelmente é porque eu discordo de mim mesma. Eu ainda não concordei que eu sou como sou. Então, o primeiro passo aqui talvez seja concordar com quem eu sou, com quem Deus fez de mim. E concordar com isso também é concordar com tudo que me trouxe até aqui. E aí eu vou ler um outro trecho de um livro. Esse livro é Acolhendo o Espírito. Esse aqui é uma visão africana do povo da Gara, que é da Sopovo Somé. E eu trago isso porque eu gosto que você perceba o quanto as visões de vários lugares, comunidades, né, vários saberes espalhados pelo mundo, quando estão fincados na mesma essência, que é uma essência bem única e divina e sagrada, elas trazem um contexto bem semelhante, assim, uma história parecida. Mas o que ela diz aqui é assim, ela começa dizendo sobre o propósito do nosso nascimento. Por que eu tô falando isso? Então, porque quando a gente não concorda com o outro ainda, com aquilo que Deus fez do outro, ou seja, eu ainda digo que Deus errou quando fez o outro daquele jeito, quando eu critico o outro, é isso que eu tô dizendo, né? Quando eu critico o outro, eu digo assim, olha o tamanho da nossa arrogância quando a gente critica o outro, dizendo, você foi feito errado, você deveria ser feito de outra forma. Eu não concordo com como você foi feito. Se Deus te fez, então eu não concordo com Deus.
E aqui, nossa, exige muita humildade, né? Reconhecer isso. Então, aqui ela diz, né, aqui ela diz que o contrato é acordado, o contrato de chegar na Terra, de nascer. E o que ela diz que mais me toca, tem a ver com concordar com quem nós somos e com a nossa história, é que devemos lembrar que a nossa postura em relação a esse contrato, de chegada na vida, né, determina a qualidade de vida que nosso espírito terá em nosso corpo. Uma vez que os espíritos assumem a forma humana, as dificuldades de manter o contrato intacto estão sempre presentes. Algumas pessoas enxergam essas dificuldades como marcos importantes e conseguem usá-las como lições de vida, permitindo-lhes apontar para onde se voltar quando as vivenciarem. Muitos, entretanto, não percebem que as circunstâncias que vivenciamos em nossas vidas são coisas que escolhemos, poderíamos até dizer que as programamos antes de nascer. E por causa desse estágio de ignorância ou rejeição da ideia de que realmente planejamos nosso caminho, muitas vezes perdemos as lições que essas experiências difíceis oferecem e continuamos a viver na escuridão. Isso aqui, o que ela está dizendo é, muitas vezes a gente acha que quem fez aquilo, a nossa vida ser errada, então, se eu tive uma infância difícil, a gente acha que é Deus que fez. Então, a gente olha para nossa mãe e fala, culpada porque você errou comigo. Aí a gente olha para Deus e fala, culpado porque você me deu essa mãe que errou comigo. E a gente esquece que no mais profundo existe uma parte nossa que programou essa vida antes de vir para a vida. Que programou, que conversou com Deus, que estava conectado com tudo. Ou seja, quando Deus permite isso, ele também sabe que, na verdade, é aquilo que a sua alma precisa. E eu sei que é difícil de concordar com isso, porque eu sei que ficar uma coisa assim de, nossa, mas então, meu Deus, então minha alma queria sofrer, né? O que acontece é que quando a gente olha para a vida humana, a gente vai perceber que a vida humana vai ter dor, mas não necessariamente sofrimento. Pode converter essa dor em energia de cura, inclusive, para o mundo, que é uma das coisas que ela fala aqui. Quando a gente acredita, se acreditarmos que nossas maiores feridas são, na verdade, nossos maiores presentes, podemos nutrir a ideia de que as privações que experimentamos em nossa família de origem não são acidentais. Nascidos de pais amorosos ou abusivos, naturais ou cesáreos, comunitários ou não, com deficiência ou encontrados em um terreno baldio, todos nós temos presentes únicos para oferecer a este mundo. Nossas feridas não são nossas marcas, mas nossas lições, ferramentas das quais devemos aprender a extrair nossa força e sabedoria. Sabedoria africana, essa aqui. Quando então eu olho para o texto e vejo que Marta diz isso para Jesus, e é como se ela dissesse assim, se você estivesse aqui, Jesus, nada disso teria acontecido, mas ela nem sabe que o mais bonito vem depois, que é a ressurreição, ela nem imagina isso. Bem como quando a gente, então, não concorda com nada dos planos de Deus, e a começar pelos planos de Deus conosco. Então a gente lê aqui que ela diz, pera, os planos de Deus com você, na verdade, são os seus maiores presentes. É que você ainda não descobriu isso, mas são os seus maiores presentes. Então, a gente chega à conclusão de que essa lua cheia de amanhã é uma lua cheia que nos convida a soltar, a confiar, a concordar, a humildecer, a abrir o coração para deixar aquele plano maior que existe para você, que é o seu presente, que é o seu milagre, que é a sua ressurreição, chegue, né? Vai deixar com que a ressurreição chegue. Só que para isso a gente precisa praticar a humildade, que é, tá bom, então na verdade eu confio tanto, que eu confio até que se a ressurreição não vier. Eu confio muito, né? Eu confio muito. Eu sei que esse é o exercício porque esse é o meu exercício também, né? Então a gente vai aprendendo a soltar o controle e a confiar mais. E se a gente começa a confiar na nossa história como foi, em nós como somos, a gente passa a confiar mais nas pessoas como são. E aí elas não são erradas porque elas pensam diferente. Elas são exatamente como são e Deus fez um bom trabalho em nós e nelas. Um grande beijo, feliz lua cheia.